Quantas séries você deve fazer na musculação para ter melhores resultados nos ganhos de força e massa muscular? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas séries você deve fazer por exercício? Quantas séries você tem que fazer por sessão de treinamento? Quantas séries você tem que fazer por grupamento muscular por semana para ganhar mais força e massa muscular? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, e antes de eu começar a conversar sobre esse assunto com você, eu vou dar um golinho na água para poder molhar a garganta, porque hoje eu vou conversar bastante sobre esse tema. Então, se você tem interesse sobre temas relacionados à musculação, ganhos na força muscular, ganhos de massa muscular, se você treina e quer otimizar os seus resultados, fica por aqui, porque hoje a gente vai conversar sobre essa variável de treinamento extremamente importante para os resultados da musculação, que é o número de séries. Deixa eu dar o golinho na água. Hoje eu montei um aparato bem completo aqui para poder conversar com você, até o computador abrir, para falar sobre detalhes relacionados ao número de séries. Então vamos lá, veja. O número de séries, ela é uma das variáveis do treinamento de força, do treinamento resistente da musculação, né? Você conhece como musculação. Mas ela não é a mais importante, ela é uma das mais importantes, porque tem uma série de outras variáveis, como por exemplo a carga, o número de repetições, o tempo de intervalo entre as séries, a velocidade de execução, o tipo de contração muscular, concêntrica, excêntrica, isométrica. Você tem velocidade de execução, acho que eu já falei, na amplitude de movimento, dentre outras variáveis de treinamento. E o número de séries é apenas uma das variáveis, que claro, quando você junta com as outras variáveis, né, número de séries juntamente com repetições e carga, você tem ali o resultado que pode ser traduzido em ganhos na força e na massa muscular. Mas vamos direto ao ponto, vamos responder essa pergunta, porque essa é uma dúvida muito comum em praticantes de musculação, inclusive profissionais da educação física que trabalham com prescrição de treinamento resistido com musculação. Quantas séries por semana, eu vou direto na pergunta, tá? Quantas séries por semana você precisa fazer por grupamento muscular para otimizar os resultados nos ganhos de força e massa muscular? Para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros. Esse estudo ele foi publicado em 2019. E esse estudo foi publicado no Journal of Strength and Conditional Research, que é uma revista específica na área de força e condicionamento. Em tradução livre ficaria Jornal de Pesquisa em Força e Condicionamento. É uma revista onde só tem produções científicas na área de condicionamento físico e principalmente força muscular. Então, o que é que esses pesquisadores brasileiros fizeram? Eles pegaram 20 homens treinados. Eu preciso que você grave essa palavra que eu estou dizendo. Eles pegaram 27 homens treinados. Eram pessoas, homens jovens, experientes em musculação. Eles tinham experiência em musculação. E esses pesquisadores submeteram esses homens jovens treinados a 2 meses de musculação. 4 vezes por semana, com 2 rotinas de treino. A rotina A e a rotina B. O que é que significa? A rotina A treinava alguns grupos musculares, a rotina B treinava outros grupos musculares. Num dia eles faziam a rotina A, no outro dia faziam a rotina B, no outro A, na outra B e assim sucessivamente. A diferença entre esses 27 homens treinados é que eles foram divididos em 3 grupos. O grupo que tinha um grupo, que era o grupo que fazia 16 séries semanais por grupo muscular. Tinha um grupo que fazia 16 séries por grupamento muscular por semana. Tinha outro grupo que fazia 24 séries semanais por grupamento muscular. E tinha outro grupo, que era o grupo de maior volume, que fazia 32 séries semanais por grupamento muscular. Eles treinavam ali entre 8 a 10 repetições, com 1 minuto de intervalo entre as séries e 2 minutos de intervalo entre os exercícios. Eu preciso que você entenda uma coisa. Vamos pegar o exemplo de um dos grupos, o grupo de 16 séries semanais. Eu não estou dizendo que o grupo que fez 16 séries semanais, ele fez 16 séries para cada exercício por sessão de treino. Então, tipo assim, tu chega lá no supino, tu vai fazer 16 séries no supino. Não é isso que eu estou dizendo. Quando você pega um grupo muscular, vamos pensar aqui o peitoral. Quando você pega o peitoral, você tem 2 rotinas de treinamento, rotina A e rotina B, tá?
pensando apenas no peitoral, quando você vai medir dentro de uma semana quantas séries para peitoral esse indivíduo fez. No grupo 16, ele fez 16 séries semanais. No grupo 24, 24 séries semanais. No grupo 32, 32 séries semanais. Ou seja, juntando os exercícios que esses indivíduos fizeram e o número de séries, vai dar ali ou 16 séries semanais, ou 24 séries semanais, ou 32 séries semanais. Tudo bem aí, né? Então, vamos lá. Esses indivíduos, como eu já falei, treinavam entre 8 a 10 repetições, 1 minuto de intervalo entre as séries, 2 minutos de intervalo entre os exercícios, e eles levaram os exercícios até a falha concêntrica, que eu já falei aqui em vários vídeos, né? É a inabilidade que você tem de executar a fase concêntrica do movimento, porque a fadiga não te permite. Então, se a gente for pensar no supino, só vou dar um exemplo, tá? Se a gente for pensar no supino, o indivíduo tenta empurrar a barra e ele não consegue mais, porque a fadiga não permite, a barra cai no peito dele e, evidentemente, tem um professor, um personal trainer atrás que vai tirar aquela barra para esse indivíduo. E aí, quais foram os resultados? Para dar uma resumida aqui para você entender o que é que aconteceu. Esses pesquisadores verificaram que, em relação a ganhos de força muscular, medido no teste do supino reto e no agachamento, os indivíduos que executaram 32 séries tiveram ganhos superiores aos indivíduos que fizeram 16 séries e 24 séries. Em primeiro lugar, todos os indivíduos ganharam força e hipertrofia, tá? Todos os grupos. Tanto o grupo que fez 16 séries, quanto o grupo que fez 24 séries, quanto o grupo que fez 32 séries. Mas, falando em força muscular, o grupo que fez 32 séries, ele ganhou mais força muscular no supino e no agachamento do que os outros grupos que fizeram um volume de treinamento menor. E em relação à massa muscular, a mesma coisa. O grupo que fez um maior volume ganhou mais massa muscular, que foi medida no bíceps, no tríceps e no vasto lateral, que é a porção mais lateral do quadríceps. E aí, em relação à massa muscular, se observou o seguinte: o grupo de 24 séries ganhou mais massa muscular do que o grupo que fez 16 séries, e o grupo que fez 32 séries ganhou mais massa muscular do que o grupo que fez 24. Quando você foi comparar o grupo que fez 32 com o grupo que fez 16, ou seja, o grupo de maior volume e o grupo de menor volume, a diferença foi gritante, claro que dando vantagem para o grupo que treinou 32 séries. Então, o que esse estudo mostra é que treinar com um maior volume, e o maior volume aqui, ele se refere a maior número de séries, porque você pode controlar o volume. Na verdade, o volume pode ser medido através da carga levantada, e aí a gente está falando de volume de carga, mas pode também ser medido pelo número de repetições e o número de séries, tá? No caso aqui, eles mediram pelo número de séries. Então, esses pesquisadores brasileiros verificaram que, nesse estudo, um maior volume de treinamento, ou seja, um maior número de séries, proporcionou mais resultados nos ganhos de força e massa muscular. Aí vamos para alguns comentários. Em primeiro lugar, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você deve fazer 32 séries para cada exercício? Mais uma vez, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é que, nesse estudo, o que os pesquisadores brasileiros demonstraram é que o grupo que fez 32 séries semanais por grupamento muscular ganhou mais força e hipertrofia. Então, mais uma vez, pensando em peitoral, quantos exercícios de peitoral esses indivíduos tinham? Tinham 2 exercícios de peitoral. Daqui a pouco eu vou falar detalhes sobre o treinamento desses indivíduos. Pensando no músculo peitoral, quantos exercícios tem? Quantas séries faz? Vamos ver agora, dentro de uma semana, quanto esse grupo muscular fez de séries. Aí aquele indivíduo lá fez 32 séries. Esse grupo das 32 séries tiveram mais resultados nos ganhos de força muscular. E falando nisso, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês verem, mas eu vou precisar olhar aqui porque é muito detalhe, é muito número. Por exemplo, o grupo, todos eles treinaram o mesmo protocolo de treinamento, tá? A diferença era só o número de séries. Então, por exemplo, pensando em peitoral, eles fizeram 2 exercícios de peitoral, que foi o supino e o fly, né? Que muita gente chama de voador, né? Para tríceps isolado, eles treinaram apenas um exercício. Mas se a gente for pensar que o tríceps também é acionado no supino reto, eles fizeram 2 exercícios para tríceps. Para quadríceps, 2 exercícios. Então, quando você vai fazer lá o cálculo, um grupo realmente fazia 16 séries semanais por grupamento muscular, o outro fazia 24 e o outro 32, tá? Aí, pessoal, vamos para alguns detalhes aqui. O grupo das 16 séries semanais, eles fizeram 4 séries para cada exercício, com exceção da cadeira flexora, que eles duplicaram, né? Fizeram 8. O grupo das 24 séries semanais
fizeram 6 séries para cada exercício, com exceção da cadeira flexora, que eles dobraram, fizeram 12 séries. E o grupo das 32 séries semanais fizeram 8 séries por exercício, com exceção da cadeira flexora, que eles fizeram 16 séries, eles dobraram. Por que dobraram na cadeira flexora? Para compensar e não haver nenhum desequilíbrio articular, muscular entre quadríceps e isquiotibiais, e não haver aumento do risco de lesão no joelho, tá? Então eles dobraram aí a quantidade de séries nos posteriores de coxa. Mas veja, o grupo das 16 séries semanais fizeram 4 séries por exercício. O grupo das 24 séries semanais fizeram 6 séries por exercício, basicamente, e o grupo das 32 séries semanais fizeram 8 séries por exercício. Quando você vai fazer o cálculo, aí vai dar, respectivamente, 16, 24 e 32. Aí vamos lá, só por uma questão de curiosidade, o grupo das 16 séries semanais durava apenas 43 minutos por sessão de treino. Uma sessão de treino, no treino A ou no treino B, eles duravam uma média de 43 minutos. Como é que tu calcula isso? Tu vê o tempo de descanso entre uma série e outra, entre um exercício e outro, você vai somando ali, mas o tempo de execução dura mais ou menos 50 segundos, 1 minuto, mas você faz um cálculo, eles duraram mais ou menos 43 minutos de duração aí na sessão de treino. O grupo das 24 séries duraram aproximadamente 1 hora e 3 minutos, que é o que a média das pessoas duram geralmente numa sessão de treino, né? E o grupo das 32 séries, que foi o grupo de maior volume, duraram 1 hora e 23 minutos. Ou seja, claro, treinaram com maior volume, vão durar mais tempo na academia treinando. Aí vamos lá, isso é só uma questão de curiosidade, tá? Aí vamos lá. Isso significa o quê? Que eu tenho que treinar com altos volumes, eu tenho que passar mais de 1 hora na academia, eu tenho que fazer 8 séries por exercício? Não necessariamente. Em primeiro lugar, você precisa entender que nesse estudo foram utilizados indivíduos treinados. Eu não estou falando em indivíduos iniciantes que começaram hoje a se envolver com musculação, nem estou falando com indivíduos intermediários que tem ali no máximo 6 meses, 8 meses, 9 meses de treinamento. Estou falando em indivíduos treinados que têm anos de experiência. Pode ser que para indivíduos treinados haja realmente a necessidade de se aplicar um maior volume de treinamento, ou seja, um maior número de séries para que eles consigam responder melhor no que diz respeito a ganhos de força e massa muscular. No entanto, tem uma particularidade nesse estudo. Quando esses indivíduos treinados foram selecionados para participar desse estudo, o que é que aconteceu? Eles já treinavam musculação. Então, por exemplo, o grupo das 16 séries, na verdade, eles já tinham o hábito de treinar mais do que 16 séries semanais. E aí eles passaram no estudo a treinar menos séries. Por isso que eles ganharam menos força e massa muscular. Na verdade, no final das contas, eles regrediram, né? Já o grupo das 24, das 32 séries semanais, eles treinavam com menos volume, né? Na rotina normal deles. E no estudo eles passaram a treinar com mais volume. Por isso que talvez eles também tiveram mais resultados nos ganhos de força e massa muscular. Mas pode ser que realmente indivíduos treinados precisem treinar com maiores volumes na musculação. No entanto, não entenda que isso é uma receita de bolo e uma regra engessada. Por quê? Você precisa entender que existe uma relação entre volume e intensidade. Existe uma interdependência ali entre volume e intensidade. E essa relação ela mostra o seguinte: se você aumenta muito o volume de treinamento, você tem que reduzir a intensidade. Ao contrário, se você aumenta muito a intensidade, principalmente a intensidade de esforço, você tem que reduzir o volume. Por quê? Se você treina com um tipo de treinamento muito volumoso e muito intenso ao mesmo tempo, você aumenta vertiginosamente a chance de você desenvolver a síndrome do overtraining. Inclusive eu tenho vídeos falando também sobre o overtraining, né? A literatura científica então, entende que existe essa relação entre volume e intensidade. Ou você treina com alto volume, ou você treina com alta intensidade. Só que se você escolher treinar com alto volume, a intensidade tem que baixar. Se você escolhe treinar com alta intensidade, principalmente alta intensidade de esforço, então o volume tem que baixar. Os dois juntos, ao mesmo tempo, é complicado de fazer. Pode fazer? Pode, mas o risco de você desenvolver overtraining é maior. Outra coisa, em relação à literatura científica, a maioria da literatura científica mostra que realmente para ganhos de força e massa muscular você precisa treinar com maiores volumes. No entanto, existem estudos mostrando o contrário. Ou seja, não é tão assim, não é tanto volume assim. Você não precisa treinar com volumes altos de treinamento. Se você treinar com volumes mais baixos,
você também tem resultados e muitas vezes resultados semelhantes a quem treina com volumes mais altos. Então a literatura ela tem um certo consenso, no entanto ainda existem resultados contraditórios, ou seja, alguns estudos, a maioria dos estudos apontam para um lado, mas também existem estudos apontando para outro. Outra coisa, tem um estudo antigo até que eu li um tempo desse, fazendo uma comparação do número de séries. Então, um grupo de indivíduos fazia 5 séries num determinado exercício, 5 séries tradicionais, com 1 minuto a 2 minutos de intervalo entre as séries, e o outro grupo fazia o GVT, que é o German Volume Training, em que você faz 10 séries de 10 repetições com 30 segundos de intervalo. Então, na verdade, eles queriam comparar o método tradicional de treinamento com o GVT, que é um método de treinamento com alto volume. Eles quiseram ver os ganhos de força e massa muscular. E eles verificaram que não houve diferenças nos ganhos de força e massa muscular quando você comparou os dois métodos de treinamento. Ou seja, 5 séries deu na mesma coisa de 10 séries. O que é que isso nos mostra? Que pode ser que exista, pode ser não, eu acho que eu até fui muito modesto. Provavelmente existe um limite de volume acima do qual, se você for treinar com mais volume, você não vai ter mais ganhos. Então é assim, volume é importante para hipertrofia e força, mas existe um limite, onde você vai aumentando, você vai tendo mais resultados, você vai aumentando o volume, vai tendo mais resultados, até que você chegou no limite. Quando você chegou nesse limite, se você aumentar o volume de treinamento, ou seja, mais séries, ou você estabiliza, não tem mais ganhos, ou você começa a ter perda de ganhos. Você começa a ter perda na força e na massa muscular. Ou seja, você começa a regredir. Existem estudos mostrando que treinamentos com mais volume, com alto volume, podem inclusive acionar o gene da miostatina, que é uma proteínazinha que tu tem dentro do teu músculo que regula negativamente a massa muscular. Ou seja, quando você ativa o gene da miostatina, você diminui a massa muscular, inclusive a força muscular. E quando você faz muitas séries por exercício, ou muitas séries por semana, você ativa o gene da miostatina, o que pode prejudicar, o que vai prejudicar os teus ganhos de massa muscular. E mais uma vez, um alto volume, principalmente quando esse alto volume está relacionado com a alta intensidade, principalmente uma alta intensidade de esforço, ou seja, você faz um alto volume e sempre leva os exercícios até a falha concêntrica. Fazer um alto volume de treinamento nessas condições aumenta significativamente as suas chances de desenvolver overtraining, ou seja, a síndrome do excesso de treinamento. O primeiro sintoma da síndrome do overtraining é queda, e uma queda significativa no teu desempenho. Então, uma carga que tu geralmente levantava muito tranquilamente, você começa a ter dificuldade para levantar essa carga. Então, qual a mensagem do vídeo de hoje, do estudo de hoje? Volume de treinamento é importante? Sim. Provavelmente, indivíduos treinados precisam de um volume maior de treinamento, mas cuidado, porque um alto volume de treinamento também pode te induzir a síndrome do overtraining. Moderação é a palavra. Você pode ter resultados treinando também com volumes mais baixos, desde que a intensidade seja ajustada. E quer um conselho? Procura um profissional de educação física, consulta um profissional de educação física para que ele prescreva a dose de treinamento mais adequada, fazendo ali uma interdependência entre um volume ótimo de treinamento e também uma intensidade ótima de treinamento para que você otimize seus ganhos de força muscular e de massa muscular, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais. Desculpa aí o vídeo muito grande, é porque esse assunto me empolga bastante, mas eu acho que deu para você entender algumas coisas em relação ao número de séries. Um abraço, até mais.